Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Um jovem aventureiro, querendo fotografar o litoral canadense, toma uma decisão catastrófica. Instantaneamente, sentia aquela sensação de estar no auge da montanha-russa. Sabia que quando batesse ia ser horrível. A queda deixou-o com ferimentos terríveis. Não foi algo pequeno. O osso estava definitivamente partido. Preso em uma praia isolada, terá que arrastar seu corpo machucado para a segurança. Eu precisava de ajuda ou iria morrer. Não tinha outra forma. Mas quando não vem nenhuma ajuda, a sua chance de sobrevivência está em superar um último desafio terrível. Naquele momento achava que não sairia, não importava o que eu fizesse. Não! Sobrevivi, escalando para fora do inferno. Esses eventos aconteceram ao longo de 4 dias na ilha de Hornby, Canadá. Qual é? Essa é uma história real. O canadense de 26 anos, Jordan McCurdy, ama o ar livre. Ao terminar sua graduação, ele trabalhou em fazendas orgânicas por todo o Canadá, antes de se apaixonar pela pequena comunidade isolada de Hornby, na costa norte do país. Há um verdadeiro senso de comunidade. Pessoas se ajudando, todo mundo se conhece. Isso é algo que realmente me atrai. Hornby é bem pequeno e tem poucos moradores. Lá tem muita gente incrível e não é muito cheia, que são duas coisas que eu valorizo muito. E tem outra grande atração, quilômetro após quilômetro de trilhas para caminhada, e uma costa selvagem e varrida pelo vento. Há muitas trilhas incríveis por lá, enormes falésias pelo mar. As formações de arenito são realmente muito únicas. É simplesmente lindo, realmente um lugar incrível. Jordan tem uma pequena empresa de jardinagem, mas aproveita qualquer oportunidade para sair em uma caminhada. Ele está indo para uma praia remota no ponto mais a leste da ilha. Ele vai tirar algumas fotografias e voltará para casa onde mora sozinho, antes do almoço. Estava ensolarado, mas ainda era final de outubro. Então fiz chá e joguei um suéter de lã bem grande na mochila. Peguei minha mochila e, em vez de seguir a trilha, decidi abrir caminho à força pela mata. Definitivamente foi complicado passar por alguns troncos e coisas assim, mas são coisas que eu curto fazer. Meia hora depois, Jordan chega à costa. 10 metros abaixo está a inacessível Praia dos Cogumelos. O caminho descendo até a praia é meio traiçoeiro, o que faz com que seja bem complicado descer. A inclinação da descida afasta a maioria, por isso é bem isolado e agradável. Tinha uma corda que alguém amarrou numa árvore perto do topo, para meio que ajudar as pessoas numa parte do caminho que é basicamente vertical. Então me segurei nela e a segui até chegar no fundo. É uma escalada complicada, mesmo com a ajuda da corda. Agora cuidado. Jordan sabe que a única saída da Praia dos Cogumelos é subir de novo o penhasco. Mas isso fica para depois. A época de férias acabou há semanas. Então ele tem o lugar todo para si. O único sinal de vida na praia é um abrigo improvisado. Era uma coisa bem interessante de se ver. Tirei várias fotos dela.
Me joguei no chão na praia, me aconcheguei encostado e dei uma relaxada por alguns minutos. E tirei um antigo National Geographic dos anos 70, que eu consegui na loja gratuita da ilha, e me recostei para passar a próxima hora ou mais apenas lendo. A brisa estava agradável e quente. A maré estava baixa, fiquei um tempinho ouvindo as ondas batendo. Era extremamente tranquilo. Depois de descansar, Jordan parte em busca de imagens que irão inspirá-lo. Comecei como escritor em um jornal e o fotógrafo de lá me ensinou algumas coisas. Aí acabei me apaixonando por isso. Hornby é muito única. Tem coisa o suficiente para milhares de fotos. Jordan vai para o norte em busca das formações rochosas de arenito pelas quais a praia é famosa. Isso era parte da minha missão, tirar algumas fotos do arenito. Depois de esgotar todos os ângulos ao nível do chão, ele começa a procurar um lugar mais alto. A parede do penhasco é bem alta e continua por todo o entorno, mas vi uma saliência mais ou menos no meio dela, que parecia ser um lugar bem legal para tirar umas boas fotos da ilha de Vancouver no horizonte. Deixei minha câmera e fui ver se conseguia subir, se parecesse um lugar decente. Então eu levaria minha mochila. Era uma bolsa de câmera grande com todo o meu equipamento. Não sabia como chegar, não tinha um caminho. Sempre fui do tipo que gosta de subir em árvores e escalar pedras e esse tipo de coisa. Então, para mim, foi fácil subir. Não precisei encontrar nenhum lugar para as mãos e os pés ou algo assim. Mas quanto mais alto Jordan sobe, mais íngreme fica o penhasco. Subi por uma parte bastante traiçoeira. O penhasco ali era basicamente vertical. Ele então enfrenta outro problema. Para chegar aonde quer, Jordan precisa escalar em volta de uma parte muito perigosa da rocha. Jordan pensa em desistir de subir. Ele sabe que escorregar desta altura muito provavelmente será fatal. Mas ele realmente quer essa foto. Eu meio que fui me mexendo para tentar passar em volta, mas depois disso, assim que consegui colocar a mão, a pedra soltou. Eu estava com meu pé na borda, mas completamente sem equilíbrio. Pelo que parecia uma eternidade, vi a pedra caindo. Fui contando os segundos de um em um, o tempo passando lentamente. Ela demorou a bater. Olhei para aquilo e pensei, o próximo sou eu. Sabia que não conseguia manter o equilíbrio e tive aquela sensação esquisita no estômago, como quando você está chegando no topo de uma montanha russa. A adrenalina bateu na hora. Eu sabia que aquela não ia ser o tipo de queda que você dá uma torcida no tornozelo. Abaixo só tinha um monte de rochas pontiagudas. Eu sabia que caindo lá ia me machucar muito. Basicamente, eu estava pensando que ia virar purê. Quando eu senti que estava começando a cair, ficou parecendo que o tempo foi desacelerando até quase parar. Essa foi a parte mais surreal da queda, essa sensação do tempo parando. Mas não demorou muito nisso, porque a gravidade logo acelerou tudo de novo. E bati forte no fundo.
Lá estava eu caído no chão, olhando para o céu azul e para onde eu tinha acabado de estar, lá em cima no parapeito. E eu sentia que o impacto foi forte. Minha cabeça estava girando muito e estava tudo doendo. A primeira coisa que pensei foi que não morri e isso me deixou bem surpreso. Eu estava mais feliz do que assustado naquele momento, só porque percebi que a queda tinha acabado e eu ainda tinha meus miolos na cabeça. É um milagre ele estar vivo. Mas Jordan não acredita que escapou de uma lesão grave. Eu sabia que não tinha como ter uma queda dessa e não ter me machucado. A primeira coisa que fiz foi verificar minha cabeça. Imaginei que ela devia ter recebido uma bela pancada. Nada parecia quebrado e o resto parecia bem. Então estava meio que aproveitando essas vitórias. Ele foi cauteloso. Meu próximo medo era ter quebrado minhas costas em algum lugar e não conseguir mover as pernas. Estar paralisado é seu pior pesadelo. Levei tipo 5 minutos só deitado ali, tentando ganhar coragem para tentar mexer os dedos dos pés. E quando finalmente tive coragem e eles se moveram, eu fiquei completamente eufórico. Senti que se estivesse vivo e não estivesse paralisado, estava bem. O resto não teria muita importância. A próxima parte do processo, eu acho, seria ver em que estado meu corpo estava depois da queda, além daqueles 2 pontos básicos. Ainda estar vivo e ainda conseguir mover as pernas. Assim que tentei rodar o meu corpo, comecei a sentir meus ossos rangendo uns contra os outros e muita dor. Percebi que tinha algo errado. Tipo, alguma coisa muito quebrada. Eu ouvi. Não sei bem se ouvir é a palavra certa para o que aconteceu. Tá mais para sentir. Eu senti um estalo. Eu estava suando bastante, tanto pela dor quanto pelo choque. Aí fui lentamente meio que tocando o meu quadril, passando a mão bem devagar. Eu sabia que o que tinha acontecido não era algo pequeno. Onde tinha um osso, agora eram uns pedaços pontudos meio que se esfregando uns nos outros. E pressionando a pele. A queda destruiu completamente a bacia de Jordan. É uma lesão horrível e dolorosa, que praticamente separa sua perna direita do resto do corpo. Ficar de pé está fora de questão. Ele tenta virar de bruços, para que ele pelo menos possa se arrastar. Agora Jordan consegue perceber sua terrível situação. Ele deixou o seu celular lá na van. Ele mora sozinho, então ninguém vai procurá-lo. E a Praia dos Cogumelos quase não recebe visitantes nesta época. Jordan está completamente sozinho. Dia 1, 2h20 da tarde, 1 hora desde a queda. Eu sabia que o isolamento da área definitivamente não estava a meu favor. Jordan mora sozinho. Pode levar dias até alguém perceber que ele está desaparecido. Sua primeira prioridade é encontrar calor antes que o frio da noite do Pacífico Norte chegue.
Minha mente voltou para a praia e todos aqueles troncos lá. Meu plano era voltar para lá de algum jeito e fazer uma fogueira agradável e acolhedora. Jordan então divide seu plano de sobrevivência em tarefas individuais. Primeiro, ele precisa rastejar os 100 metros de volta até sua mochila. Eu sabia que teria que voltar para minha mochila, que tinha um suéter de lã quente e aquele último gole de chá que eu tinha guardado no fundo da minha garrafa. Jordan precisa antes virar para baixo. Seu quadril totalmente mutilado transforma essa tarefa aparentemente simples em um pesadelo. É realmente uma pequena vitória, com um terrível custo de agonia. E é só o começo. Eu comecei a lentamente me puxar para frente com os braços. Quando eu tentava, não sentia nada além de uma dor absurda e meu corpo simplesmente não respondia. Os 100 metros ficam parecendo mais 100 quilômetros. Cada movimento faz as pontas dos ossos quebrados de Jordan friccionarem. Rasgando então carne, os músculos e os nervos. Tudo está demorando demais. Dia 1, 13h40 da tarde. 2 horas desde a queda. Eu lembrei de ver em filmes antigos que as pessoas, quando estavam com algum tipo de desconforto ou dor, mordiam alguma coisa, tipo um cinto. Então pensei em tentar isso também. Morder o cinto o ajudou a desviar a mente da dor alucinante rasgando seu torso. A tira que eu estava usando ficou com marcas bem fundas por conta dos meus dentes. Mas o terreno constantemente impõe obstáculos que bloqueiam seu caminho. Tem rochas do tamanho de carros, do tamanho de poltronas reclináveis. Também tem pedras do tamanho de apartamentos de um quarto por toda essa área. Já que estava a cerca de meio metro do chão, não conseguia realmente ver o que podia ter depois da próxima pedra. Qual é? Era realmente muito frustrante porque cada centímetro estava sendo conquistado com muita dor. Tudo virou apenas um cenário, conspirando ao máximo para tentar me impedir de sobreviver. Tipo uma prisão que eu precisava escapar. Jordan faz progresso constante, ainda que doloroso. Mas o terreno fica cada vez pior. Tinha tipo uma fenda entre duas rochas por onde eu não conseguia passar. Se eu tivesse me puxando de lado, tive que me apoiar nos braços e balançar as pernas por baixo. Em sua tentativa de superar este último obstáculo, Jordan fica totalmente preso. Eu não conseguia me mover, não conseguia ir para frente e não conseguia voltar. Eu estava meio preso porque minha perna direita não seguia o resto. Estava sendo apenas arrastada. Socorro! Mesmo sabendo que ninguém ia conseguir me ouvir por conta do vento e tudo mais, eu comecei a gritar por ajuda. Alguém me ajude, por favor! Devo ter ficado lá uns 15 minutos ou mais, aí a força dos meus braços começou a ceder de tanto tempo me segurando. Ele deve agir, mesmo que isso signifique o risco de danificar mais sua pelvis. A única coisa que consegui fazer foi me jogar para frente sobre o ombro.
e tentei proteger meu lado direito o máximo possível com meu esquerdo. Mas o osso da perna está ligado ao osso do quadril. Então, quando fiz isso, foi uma dor excruciante. Foram necessárias 2 horas de um progresso agonizante para percorrer 40 metros. E ele ainda não está nem na metade do caminho. Mas Jordan está exausto. Enquanto ele se prepara para seu próximo esforço, faz uma descoberta horrível. Ele não percebeu que a maré estava subindo. Agora está a alguns metros de distância. Eu sabia que estava abaixo da marca da maré alta, e se eu não conseguisse subir para mais alto, não duraria nem 5 minutos. Ouvia o som das ondas batendo nas rochas a apenas uns 70 centímetros abaixo de onde eu estava e ainda tinha um longo caminho a percorrer. Eu tive bastante tempo pensando que talvez não fosse conseguir. Dia 1, 5h30 da tarde. 4 horas desde a queda. Jordan alcança o terreno mais alto e também a sua mochila. Quando finalmente cheguei na minha mochila, já estava escuro. Demorei 4 horas para percorrer aproximadamente os 100 metros até a minha bolsa. Ele precisou de 4 horas para percorrer uma distância que antes da queda levava menos de 1 minuto. Sua recompensa é chá quente e um grosso suéter de lã para ajudá-lo a passar a noite que se aproxima. A temperatura estava caindo rápido à medida que escurecia. Poder puxar alguma chance de salvação daquela bolsa mágica foi uma sensação maravilhosa. Jordan se prepara para a noite. Era uma bela noite, com as ondas batendo suavemente. Teria sido um lugar bem idílico se não fossem pelas circunstâncias que eu me encontrava. Ele sabe que mesmo com todas as agonias que suportou hoje, a próxima etapa da sua jornada será muito mais longa e ainda mais difícil. Sabia que precisava dormir para poder ter força no dia seguinte. Mas isso era praticamente impossível. Tudo que eu podia fazer era meio que deitar de costas e apagar por talvez 10, 15 minutos de cada vez. Aí eu me mexia e a dor me acordava. Eu ficava acordando me perguntando onde eu estava. E por que eu estava deitado nessa rocha em vez de estar na minha cama quente e aconchegante. Toda vez que eu lembrava do que tinha acontecido, era uma sensação de pavor. Sentindo um frio absurdo e com muita dor, seu sono é interrompido por aterrorizantes lembranças de sua queda. Sempre que estava quase dormindo, me sentia caindo do penhasco de novo. Foi uma noite extremamente longa. Dia 2, 7h15 da manhã. 18 horas desde a queda. Fiquei feliz quando o céu começou a clarear, porque isso significava que eu podia parar de perder tempo ali e começar a me mover de novo. Jordan não está esperando que o encontrem. Ninguém vem para a praia tão no final da estação. Tudo o que pode é continuar. De volta à parte de seixos da praia. Acenderá a madeira de lá fazendo um sinal. Mas está a quase 400 metros. 4 vezes mais longe do que ele viajou no outro dia. Descobri que se pegasse a alça e a enrolasse na minha perna direita, tinha um ponto de apoio razoável que poderia usar para puxar a perna junto.
A correia impede a perna de repuxar sua pelvis esmagada, permitindo que ele avance pelo terreno 2 vezes mais rápido e com bem menos dor. A nova técnica é maravilhosa. Ficou um pouco mais fácil. E esse fato me deu esperança. O que Jordan não sabe é que ele também sofreu ferimentos internos graves durante a queda. Com o tempo passando, suas chances de sobrevivência vão diminuindo. Todas aquelas pedras eram arenito. Então era como se arrastarem uma lixa. Não demorou muito até que eu desgastasse meus dedos completamente. Até além dos nervos, além do ponto em que eu pudesse sentir dor. Só continue. As pedras agora destroem suas pernas. O arenito arrebentou minhas calças e a maior parte da minha perna. Eu tinha quase certeza de que tinha rasgado a pele, o músculo superior e um pouco dos nervos também. A cada centímetro de progresso, seu corpo fica cada vez mais dilacerado. Vai, continua. Dia 2, 3 horas da tarde. 26 horas desde a queda. Sem conseguir se proteger do sol da tarde em cima dele, Jordan está ficando gravemente desidratado. Os restos de chá na sua garrafa térmica se foram. Atormentado pela sede, está cercado por água que não pode beber. Umas pequenas poças se formaram no arenito. Sabia que era água salgada, mas estava com sede. Eu torcia para que o teor de sal fosse baixo o suficiente para não me machucar. Arrastar-se pelas poças salgadas é tortura para suas feridas abertas. Mas é o menor caminho. Durante o dia, eu sentia os ossos se esfregando uns nos outros. Eu sabia que estava rapidamente ficando cada vez mais fraco. Minha situação estava piorando de uma forma absurda. Suas lesões internas pioram e cobram seu preço. Sua cabeça lateja e sua visão fica turva. Mas então, no mar entre as ondas, ele vê alguma coisa. Vi alguém ao longe em um caiaque. 26 horas após sua queda horrível, resgate está à vista. Gritei o mais alto que pude e tentei balançar meu braço. Me ajuda, por favor, vem me ajudar. Eu olhava e ele parecia nem se aproximar, nem se afastar. Por favor. Alguém. Olha pra cá. Depois de um tempo, eu percebi que era só uma pedra. Que estava um pouco acima da água. Jordan está perdendo a batalha entre seu corpo e mente. Essa não. E ainda vai piorar. Ele está apenas na metade do caminho de volta, quando o tempo muda de repente. Eu estava com muito frio e completamente encharcado da chuva. Aí percebi que por conta disso a madeira na praia também estaria bastante molhada. Desesperado para alcançar abrigo, Jordan segue em frente. A cada gota de chuva, minhas chances de acender uma fogueira para chamar a atenção na praia diminuíam. Dia 2, 7h40 da noite. 30 horas desde a queda. Hora após hora, centímetro por centímetro. Finalmente,
incríveis 30 horas depois de ter começado sua maratona exaustiva. Ele chega ao seu destino. Está úmido demais para fazer fogo. Mas pelo menos o abrigo de madeira que ele fotografou ontem oferece proteção contra a chuva. Obrigado. Obrigado. O abrigo não era a prova d'água ou de vento de forma alguma, mas comparado com o lado de fora, era um hotel 5 estrelas para mim. Eu não tinha como me secar. Continuei com as roupas molhadas e tentei me encolher ao máximo para conservar o calor do meu corpo. Eu sabia que a possibilidade de não aguentar o frio e as roupas molhadas e morrer estava se tornando muito real. Jordan percebe que beber das poças com água do mar foi um erro. Fiquei ali vomitando água do mar durante a noite. Foi horrível. Talvez a noite mais longa da minha vida. Na escuridão gelada e nas profundezas do desespero. Nessa situação, Jordan não parava de pensar em seus pais e seu irmão Justin, em Saskatchewan. Eu estava pensando muito em toda a minha família, mas não tanto em vê-los de novo. Estava pensando, na verdade, em como eu ficaria destroçado e triste se a situação fosse o contrário, sabe? Fiquei pensando no quanto eu ficaria frenético e devastado se algo assim acontecesse ao meu irmãozinho, Justin. Nós somos bem próximos. Se eu tivesse em casa confortável e ele não tivesse conseguido sair. Sua família está bem acostumada a ficar sem notícias dele. Até que percebam que ele desapareceu. Ele pode estar morto. Dia 3, 5h40 da manhã. 40 horas desde a queda. A partir dali, eu parei de ter esperança de que alguém me encontraria e percebi que eu teria que encontrar alguém ao invés de esperar que me achassem. Para sobreviver, precisava subir o penhasco. O penhasco íngreme que ele desceu há 2 dias para chegar à praia é a única saída. Descer já foi bem difícil, mesmo quando estava bem. Ter que subir o penhasco sem poder usar as pernas é certamente uma tarefa impossível. Eu tinha que chegar até ajuda ou ia morrer. Não tinha como fugir disso. E quando minhas opções eram extremamente simples assim, não é como se eu estivesse precisando de muita motivação para continuar. Você consegue. Eu estava embaixo olhando para cima, quase que colado ao chão. Era muito assustador olhar para cima e ver o tamanho daquilo. Não acredito nisso. Não tinha certeza se ia conseguir. Jordan enfrenta uma escalada de cerca de 10 metros. Ele terá que depender da força dos braços para levantar todo o peso do corpo pela corda. Vamos lá. Mas não tem alternativa. Se ele não tentar a escalada, certamente morrerá na praia. 1, 2, 3. Minhas mãos estavam totalmente destruídas. E eu só tinha o que restava da minha força enquanto lutava contra meus ferimentos. Definitivamente tinha pouca chance.
usei minhas mãos o máximo possível para me apoiar. Eu estava tentando escolher com muito cuidado quais rochas usaria como apoio para as mãos, porque eu sabia que se tomasse uma decisão errada, isso seria o fim para mim, ainda mais naquela altura. Jordan sabe que não sobrevive a outra queda. Seus machucados tornam as pernas inúteis. Tudo o que ele pode fazer é confiar na força de seus braços e rezar para que a corda segure. Está quase no topo, quando o pior acontece. A corda se desprendeu da árvore que estava amarrada. Tive muita sorte de não cair lá de cima de novo, quando ela cedeu. Felizmente, tive meio segundo para esticar a mão e agarrar alguma pedra para conseguir evitar a queda. Jordan percebe horrorizado que os músculos de seu braço estão prestes a falhar. Meus braços não estavam mais funcionando e minha pegada estava ficando cada vez mais fraca. Era evidente que algo, de um jeito ou de outro, ia acontecer muito em breve. Foi a hora mais assustadora de todas. Jordan usa a última gota de força nos seus músculos enfraquecidos. Eu tinha total noção de que era conseguir ou morrer. Eu estava completamente sem força nos braços e não conseguia sentir minhas mãos, nem conseguia dobrar os dedos. Eles simplesmente não estavam conseguindo manter uma pegada firme em nenhuma rocha. Agora há apenas centímetros entre ele e a segurança. Se eu não conseguisse subir, eu morreria, não tinha dúvida. E se caísse dessa parede, também não tinha nenhuma dúvida de que morreria. As pedras eram escorregadias e eu tinha pouca sensibilidade nas mãos. Aquela era uma maneira bastante perigosa de se movimentar. Mas era tudo o que eu podia fazer. Se ele escorregar agora, seus 2 dias de provação exaustiva terão sido em vão. Se fizesse um movimento errado ali, ou morreria ou ficaria paralisado. Ele conseguiu. Quando percebi que estava deitado no topo, depois de conseguir me jogar por cima da parte vertical, eu realmente senti que tinha superado o pior de tudo. Mas isso teve um preço terrível. Eu estava com cortes por toda parte, tão debilitado que mal conseguia me mexer por uns 10 minutos. Mas me sentia como se tivesse acabado de escalar o Everest. Dia 3, 1h25 da tarde. 48 horas desde a queda. A conquista de Jordan é sobre-humana. Mas é só um pequeno passo para a sobrevivência. Foram 2 dias para ele cobrir apenas 500 metros. A estrada está a quase 3 vezes essa distância. E ele está muito desidratado. 1, 2, 3. Eu estava na mesma situação de quando estava no fundo do penhasco. Estava bem machucado e, apesar de estar fisicamente mais próximo de conseguir ajuda, ela não estava à vista. Socorro! Eu pedi ajuda, Socorro! mas não tinha sinal de ninguém. Me ajuda! Jordan espera que, se conseguir alcançar uma das trilhas da floresta, possa encontrar alguém. O tempo ainda não estava ideal para caminhadas, então eu realmente não esperava que alguém estivesse por aí perambulando naquele momento. Eu estava morrendo de sede
Era como se cada célula do meu corpo tivesse implorando por água. Eu podia ficar sem comida por uma semana ou duas, mas 4 dias sem realmente conseguir beber água. Eu não estava mais aguentando. Sentia que não ia durar mais muito tempo. O chão encharcado gela até os ossos de Jordan. Mas após quase 100 horas sem água, ele agarra a chance de aliviar um pouco sua sede. Eu estava com tanta sede que uma folha de grama com algumas gotas, a mais que as outras, ficava parecendo saborosa. Eu estava basicamente me arrastando por aí, lambendo a grama atrás de gotas de água. E quando eu encontrava uma teia de aranha, ela sempre tinha umas 20 ou 30 gotas de água nela. Eu basicamente comia a teia de aranha. O quanto me desgastei na escalada era muito evidente, mas eu sabia que não podia parar. Eu percebi que não ia aguentar de uma vez. Então, em vez de ir me puxando sem parar, eu dividia em sessões de cerca de 10 puxões, aí então descansava, me dava 5 ou 6 segundos de descanso, e aí então voltava a dar o máximo de mim novamente. À beira do colapso, Jordan arrasta seu corpo quebrado pelo chão da floresta durante 6 horas extenuantes. Enquanto a luz começa a sumir, Jordan rasteja até uma mesa de piquenique. Apesar de lesões agonizantes, Jordan conseguiu arrastar seu corpo destroçado em uma jornada épica de quase 2 quilômetros e subindo um penhasco. Mas agora ele esgotou todas as suas reservas físicas e mentais. Eu senti que minha saúde estava piorando. Não conseguia avançar mais. Eu basicamente percebi que não conseguiria me salvar, não importava o que fizesse. Apesar de seus esforços heróicos, Jordan Nikuric está convencido de que aos 26 anos, mesmo após seus esforços, irá morrer. Não tinha nada que eu pudesse fazer além de esperar a morte e pensar em todas as pessoas que eu não veria novamente. Dia 4, 6 e 10 da manhã. 65 horas desde a queda. Por algum milagre, Jordan sobrevive à noite. Quando o dia nasce, ele reúne as últimas gotas de força e determinação que ainda lhe restam. Muito desidratado e lentamente morrendo devido aos ferimentos. Ele se obriga a continuar em uma última tentativa desesperada de sobreviver. Meu plano no 4º dia era ir o mais próximo de onde as pessoas poderiam me encontrar por acaso. Eu estava muito perto da morte. Só pensava em continuar me arrastando. A tentação de desistir e se entregar é esmagadora. Mas Jordan não vai se render fácil. Devo ter levado umas 2 horas para avançar uns 20 metros. Eu só conseguia me arrastar por 1,5 metro de cada vez, e aí desmaiava por 10 ou 15 minutos. Meu corpo não aguentava mais, e eu não conseguia mais me forçar a continuar. Não tinha jeito de eu chegar ao início da trilha ou a qualquer lugar, porque a distância que eu estava conseguindo percorrer antes de desmaiar estava ficando cada vez menor. Eu realmente estava muito próximo da morte. Então ouve vozes. Ele acha que o som vem de alguma das trilhas próximas. Me ajuda, por favor. Foi minha primeira chance de ser salvo. Me ajuda. Gritei o mais alto possível para chamar a atenção. Socorro! Socorro! Mas Jordan não consegue mais gritar. Me ajuda. As vozes somem entre as árvores. Parecia uma piada muito cruel.
Eu pensei que aquela era a minha chance. Acabou. Eu tinha chegado tão perto de ser resgatado. Só conseguia sentir um desespero absurdo. Nunca me senti tão desolado na vida. Ele começa a perder a consciência cada vez mais. Sonhos e realidade se tornando um só. Socorro. O som de vozes retorna. Muito perto. Então voltei a gritar. Socorro! Eu gritava sem parar para eles. Desta vez, Jordan consegue ver as pessoas atrás das árvores. Mas eles estão se afastando. A cada passo que davam, minha sobrevivência ia junto. Por favor, me ajuda! As últimas pessoas do grupo estavam a cerca de 2 passos de distância de sumir atrás das árvores. Tinha uma senhora com uma jaqueta laranja e eu vi ela parar e inclinar a cabeça. Percebi que ela obviamente tinha ouvido algo. Ela começou a olhar ao redor e deu alguns passos de volta na minha direção. E finalmente me viu. Assim que ela conseguiu me ver, não consigo nem descrever o alívio que senti. Eu vi eles correndo na minha direção e lembro de ter pensado: fiz a minha parte, agora era um problema deles. Era um sentimento maior que qualquer outro. Aquela foi uma segunda chance de viver. Me ouve. Escuta. A provação que Jordan passou destruiria a maioria. Mas sua teimosa recusa em desistir salvou sua vida. Eu tinha chegado o mais perto que consigo imaginar de morrer. E ainda assim consegui sobreviver. Jordan foi tratado por um pâncreas rompido e hemorragia interna. Ferimentos que podiam tê-lo matado em horas. Com várias operações, cirurgiões consertam a pelve quebrada de Jordan usando parafusos de titânio de 12 centímetros. Ele também precisou de enxertos de pele nas pernas e nas mãos. Jordan se recuperou e aproveita a vida em casa com sua família. Ele vive cada dia como se fosse o último. A nossa única garantia é a morte. Não temos como escolher quando ou como. Nós só podemos decidir o que vamos fazer com o tempo que nos é dado. Agora eu consigo ver minha vida como algo precioso que não deve ser desperdiçado, nem mesmo as suas menores partes.